Bom, pessoal, como eu disse na aula de ontem, né, nós vamos tratar de soma de PG. Então eu vou fazer esse vídeo tratando dos casos da soma da PG, tá? Talvez vocês escutem algum barulhinho aí no fundo, porque hoje está bem barulhenta a minha casa aqui, ok? Então, soma de uma PG finita, primeira coisa, né? Então, uma PG finita é aquela que você tem um número determinado de termos que você conhece, né? Então, ou que não conhece, mas que sabe que ela é finita, né? Que ela tem uma quantidade determinada de termos. Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem dois casos para quando ela é finita. Quais são esses casos? Nós temos aqui então, né? Ó, caso 1, primeiro caso aqui, quando a PG, de uma PG finita. Deixa eu tentar escrever aqui que não está escrevendo. Então, olha só, caso 1. O caso 1 é quando a razão é igual a 1. Quando eu tenho a razão igual a 1, então quando eu tenho a razão igual a 1, o que eu tenho? Né? Eu tenho uma PG constante. Então essa PG ela vai ser dada dessa forma. Eu vou escrever aqui no cantinho, que eu acho que vai dar para entender ainda. Né? Então vai ser, se a razão é igual a 1, eu tenho que todos os termos são iguais a 1, porque A1 vezes 1 dá A1 mesmo. Né? Então eu vou ter assim, a minha PG vai ser definida assim, A1, 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 né? E daí vai A1. Então eu tenho, olha só, eu tenho n vezes A1, ou seja, a quantidade de termos que eu tenho aqui, ó, n vezes A1. Então eu tenho n A1s, ou seja, a quantidade de termos que eu tenho ali são todos os termos iguais a A1, então eu tenho n vezes A1. Né? N é o número de termos que eu tenho dentro da minha PG. A soma, se eu for fazer, então, a soma aqui vai ser dada por isso aqui, ó. Essa daqui de baixo, nem precisa reescrever, ó. Vai ser essa linha aqui, ó. Então eu somaria todos os A1s, né? A1 mais A1 mais A1 mais A1, N vezes, porque eu tenho N termos. Então, como é que ficaria? Ficaria, se eu tivesse 2, seria 2 vezes A1. Se eu tivesse 3, 3 vezes A1. Como eu tenho N termos, eu não sei o número ali ainda, né? Um número finito, mas indeterminado. Então eu coloco um n no lugar. Então a soma dos n termos de uma PG finita com razão 1, né, ou seja, constante, uma PG constante, é dada por n vezes A1. Né? Então a soma Sn, né, a soma dos n termos, que é o Sn, então vai ser igual a n vezes A1. Ok? O segundo caso, eu vou só mostrar os elementos aqui da dedução, tá? Dessa forma. O objetivo não é a gente deduzir nesse caso aqui, porque é um pouco mais complexo, mas não é tanto assim, mas assim, o objetivo maior é a gente entender o que está acontecendo, né? Então, uma PG finita ainda, né? Ainda nós estamos dentro das PGs finitas aqui, ó. Só que nesse caso, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para parecer um pouco melhor. Nesse caso, eu tenho Q diferente de 1, ou seja, ela não é... Nossa, como entortou desse jeito. Ela não é constante, tá? O que é diferente de 1, mas ela é finita. Então ela tem um número determinado de termos, ok? Ela é finita. Como que eu deduzo isso? Então a fórmula da soma, né? Olha só, Sn é somar os termos, né? Então se eu tenho uma PG assim, ó, a PG é desse jeito, né? Ó, PG. Vou definir uma PG genérica. Então eu tenho A1, que é o primeiro termo, A1 vezes Q, que é o segundo termo, que é o A2, tá? A1 vezes Q. O terceiro termo é A1 vezes Q ao quadrado, né? A gente já viu isso, né? Estou definindo tudo em função de A1. A1, bom, deixa eu voltar aqui que a tela não está muito boa para escrever aqui hoje. Só um pouquinho, aí. Ela está fazendo isso tudo sozinha, viu, gente, essa tela. Então vou definir novamente. A1, A1 vezes Q, opa, vezes Q, que é o segundo termo, A1 vezes Q ao quadrado,
que é o terceiro, e vai, né, até o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Que é o enésimo termo da minha PG finita. Ok? O que eu faço aqui? Né? Ó, uma jogada é multiplicar os dois lados da igualdade, porque eu estou procurando uma soma, né? A soma seria dada então por essa expressão segunda aqui. Né? Ó. Então essa segunda expressão é a soma da PG. Tá? O 2 aqui. Então A1 mais A1 vezes Q, né, que é o segundo termo, mais A1 vezes Q ao quadrado, que é o terceiro termo, mais A1 vezes Q ao cubo, que é o quarto termo, até A1 vezes Q elevado a N menos 1. Mas se eu pego essa PG e multiplico os dois lados da igualdade dessa segunda aqui, ó, se eu multiplico por Q, pela razão, né, por Q, esse Q aqui, ó. Multipliquei por Q dos dois lados. Então, o que era só A1 aqui vai ficar A1 vezes Q. Tá, ó. O que era A1 vezes Q vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. O que era A1 vezes Q ao quadrado, A1 vezes Q ao cubo. Então, o que aconteceu? Os índices ali, né, foram, os seus expoentes, né, foram aumentados em 1 grau. Cada um deles. Porque eu multipliquei os dois lados da igualdade por Q. Bom, depois que eu multipliquei por Q os dois lados da igualdade, eu subtraí. Subtraí 1 de 2. Tá? Então eu peguei aqui e fiz 2 menos 1, ou seja, essa segunda expressão aqui menos essa primeira expressão aqui. Tá? Então subtraí aquilo ali. Por que eu subtraí? Subtraindo assim vai me sobrar os termos que me interessam para a minha expressão e não vai mudar o resultado da minha soma. Porque eu já multipliquei por Q em cima, né? Ele vai dar um valor Q vezes a soma ali de um lado, do outro lado Q vezes a soma também. Quando eu subtraio a soma, eu vou conseguir achar uma expressão que determine essa soma Sn, né, em função apenas de A1, de Q e de N. Tá? Então é isso que vai me determinar a soma. Bom, fazendo isso, olha só o que eu obtenho, né? Subtraindo um do outro. Então, subtraindo termo a termo, olha só. Quando eu faço A1 menos A1 vezes Q, né? Ó, então vai me sobrar A1 vezes Q negativo. Quando eu faço, que é esse daqui, né? Ó, cadê? A1 vezes Q negativo. A1 que... na verdade eu inverti a ordem aqui, né? Eu estou fazendo ao contrário aqui. A ordem aqui seria o 1 menos o 2, tá? Foi errado, porque eu estou fazendo aqui esse aqui, ó, menos esse aqui, ó, tá? Então é 1 menos o 2 aqui, tá bom? Seria assim, 1 menos o 2, tá? Só está escrito errado aqui nessa expressão, 1 menos 2. Então vai ficar esse menos esse aqui, ó, vai ficar Q vezes Sn menos Sn, que é o segundo aqui embaixo, igual A1 vezes Q menos A1, né? Aí todos eles, ó, eu consigo simplificar, deixa eu apagar aqui um pouco dos rabiscos aqui, né? Ó. Eu consigo simplificar todos eles, olha só, quando eu faço esse menos esse, né? Ó, se eu fizer A1 vezes Q menos isso aqui, vai dar A1 vezes Q, tá? Porque não tem nenhum A1 vezes Q aqui embaixo. Na verdade tem, ó. Vou simplificar esse com esse, sobra o A1, né? Ó. Então, vou simplificar esse com esse com esse, e vai simplificando, né, até o n-1, tá? Esse aqui vai ter um aqui, até o n-1. Vai sobrar isso aqui, ó, no final, porque não tem nenhuma dessa no segundo membro. Não tem A1 vezes Q elevado a n nesse segundo membro. Acaba em A1 vezes Q elevado a n-1, que é justamente isso que vai sobrar aqui no final. Aí a gente coloca em evidência, né, ó, A1 vezes Q elevado a n eu tenho aqui em cima, né, ó, que é esse aqui. E esse A1 aqui, ó, é esse A1 do começo aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa de baixo sobra o A1, porque não tem A1 na de cima, só A1 sozinho. E na de cima sobra o último termo, porque não tem no termo na de baixo.
Tá? Então a diferença entre as duas vai ficar exatamente isso. Vai ficar essa expressão. Tá? Então essa expressão que sobrou aqui, da subtração do 1 menos o 2, eu consigo isolar o SN. Aí consigo isolar esse SN e achar esse SN só em função dessas três variáveis. E foi isso que a gente fez, né? Ó, eu tenho SN nos dois membros, coloquei em evidência, vai ficar Q menos 1, né? Porque o SN em evidência aqui, se eu multiplico aqui, eu volto a ter o que eu tinha em cima, né? Ó, se eu multiplico aqui e aqui, eu volto a ter o que eu tinha em cima ali, ó. Tá? Então só fatorei. Beleza? Tá fatorado. E aqui é a mesma coisa, eu fiz o mesmo procedimento. Coloquei o A1 em evidência, porque eu tenho nos dois membros, e fatorei. Aí depois eu só isolei. Você só isola aqui o SN, ó. Isso aqui está multiplicando, vai dividir aqui. Tá? Vai dividir aqui, ó. Que é o que aconteceu aqui na fórmula. E essa é a fórmula de uma PG finita. De uma soma de uma PG, a fórmula da soma de uma PG finita com Q diferente de 1. Ok? A de cima é para Q igual a 1 e a de baixo para Q diferente de 1. Beleza? Então vamos ver o que a gente tem para resolver aqui. Ah, tem mais uma fórmula de soma. Depois a gente faz alguns exercícios. Bom, e a gente tem uma PG também que é chamada de PG infinita. Essa eu não vou nem deduzir com vocês, só vou mostrar aqui a fórmula. Mas dá para deduzir a partir da outra, né, da anterior, bem facilmente, porque a gente tem que aplicar daí um limite. Mas olha só, essa não é coisa que a gente vai ver agora. Então olha só, soma de uma PG infinita. Por que esse símbolo de infinito aqui embaixo? Né? Justamente porque eu não tenho um fim para n. É n tendendo a infinito. Tá? Então não é a soma de n fatores, é a soma de infinitos fatores. Tá? Então eu vou somar infinitos fatores. E essa soma ela não depende de n, né? Porque n tende a infinito, ela só vai depender de A1 e de Q. Ó. Essa é a soma de uma PG infinita. Beleza? Então nós vamos fazer algumas coisas com ela. Bom, para que serve essa soma de PG infinita? Ela é bastante útil para várias coisas. Uma coisa que a gente faz e que a gente não sabe que deduz disso aqui são essas dízimas, encontrar as geratrizes. Geratrizes são as frações que geraram essas dízimas. A gente aplica essa fórmula da PG infinita para achar essas geratrizes. Tá? A gente aplica essa fórmula aqui para achar quais são as frações geratrizes dessas dízimas. Notem que elas têm os 3 pontinhos aqui no final, tá? Esses 3 pontinhos dizem que continua se repetindo infinitamente essa dízima, ok? Bom, gente, vamos fazer então uma aqui para a gente ver. Vamos fazer a primeira ali, né? Então, o que eu vou fazer com a primeira? A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar, fazer essa dízima virar uma... Porque se a gente vai aplicar a soma de PG, então temos que fazer ela virar uma PG. Como é que viraria essa PG? É como se essa dízima ela fosse algo assim, né? Ó, 33, tá? 0,3,333, né? E continua infinitamente aqui. Ele vai ser igual, então, como eu disse, a gente tem que achar uma soma de uma PG. Ele vai ser igual, então, a 3 sobre 10 mais 3 sobre 100 mais 3 sobre 1000 e os 3 pontinhos dizem que continua ali, né? Eles vão continuar essa soma infinitamente. Notem que se eu for fazer um paralelo com PG, esse aqui seria o nosso primeiro termo, esse o segundo termo, esse o terceiro termo, e continua aqui, né, até infinitamente. Então não tem fim aqui, por isso que é uma soma de uma PG infinita. Ok? Então olha só, eu já tenho os termos aqui, falta eu definir qual é a razão, né? Mas lembra que a razão de uma PG, a gente pode pegar dois termos em sequência
e dividir, por exemplo, pegar o A2 e dividir por A1, é A2 por A1, tá, gente? Não é A1 por A2, ok? Deixa eu só arrumar o de cima que não está aparecendo um 2. A2 por A1. Então, como é que ficaria o Q fazendo A2 por A1? Então, eu vou pegar lá, o A2 é 3 sobre 100 e o A1 é 3 sobre 10. Então, eu vou aplicar aquilo que eu sei de divisão de frações. Mantenho o termo de cima, né, 3 sobre 10, sobre 100, e multiplico pelo termo de baixo invertido, 10 sobre 3. Né? E daí eu consigo, aqui como é uma multiplicação, eu consigo simplificar, por ser multiplicação, tá? Se fosse soma, não poderia. Consigo simplificar aqui, ok? É uma multiplicação, não é um sinal de igual, não vai multiplicar cruzado, nada aqui, tá? É multiplicação, estou multiplicando frações. Multiplicar fração, você faz numerador com numerador, denominador com denominador, tá? É uma multiplicação de frações. Tem nada de multiplicar cruzado aqui. Multiplicar cruzado só se você tiver um sinal de igual no meio, ok? Então, Q é igual a... Bom, aqui ficou 1, né? Aqui ficou 1. Aqui eu simplifiquei, né? Ou seja, dividi por 10 os dois termos, né? Tanto o numerador como o denominador. Então, eu fiquei com 1 sobre 10. Então, a razão é 1/10. Olha só, a razão é 1/10. Uma coisa importante que eu não acabei não comentando é que essa fórmula da soma de uma PG infinita só vale para Q entre 0 e não igual a 0, né? E 1, e não igual a 1 também, tá? Q entre 0 e 1. Pode ver que não tem igual ali. Só vale para isso, essa fórmula da soma da PG infinita, ok? Não vai valer para outros casos. Tudo bem? Só para esse caso aqui. Tá? Então, se o Q não tiver entre 0 e 1, mesmo que a PG seja infinita, você não consegue calcular a soma. Tá? Vocês vão ver depois, quando forem tratar de cálculo, por que isso acontece. Vocês vão ver que é uma série que não é uma série convergente se ela não for, se o Q não tiver entre 0 e 1. A série, que é uma soma, né, de uma sequência, ela não é convergente, por isso que não dá para calcular a soma. Bom, vamos lá então, né? Aqui nós definimos o Q, então nós vamos aplicar a fórmula da soma de uma PG infinita. Tá? E a gente viu já essa fórmula dessa soma da PG infinita ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Acho que eu vou reescrever essa fórmula para vocês, tá? Então, só reescrevendo aqui então, essa soma, então, infinita, soma infinita, né? Do A1 sobre 1 menos Q. Então, basta fazer isso. Então, a gente definiu A1, aí o resto é só montar e saber operar com frações. Tá? Então, operar com frações. Então, A1 vale 3 sobre 10, como a gente viu ali já, né? 3 sobre 10. Esse traço aqui é da fração, então A1 é o que está em cima ali. 1 menos 1 sobre 10, que é a nossa razão. 1 sobre 10 é a razão. Então, a soma infinita disso aqui vai ser, vou manter o 3 sobre 10, vou fazer passo a passo embaixo aqui para vocês verem. Então, eu vou tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Na verdade, eu não precisaria, né? Eu poderia considerar o 1 como 10 sobre 10, né? Que dá 1, mas tudo bem. 10 sobre 10 menos 1 sobre 10 dá 9 sobre 10. Mas vamos fazer passo a passo aqui, então, né? 10 dividido por esse 1 que tem aqui embaixo no denominador vai dar 10 vezes 1, 10. Menos 10 por 10, 1 vezes 1, 1. Então, a soma infinita aqui vai ser igual a 3 sobre 10 sobre 10 menos 1, 9. 9 sobre 10. Agora, eu posso pegar aqui e aplicar a divisão de frações. Então, a divisão de frações vai dar 3 sobre 10 vezes a de baixo invertida, 10 sobre 9.
Então, quando eu faço isso, ó, eu simplifico, porque eu estou multiplicando aqui, tá? Então, é multiplicação, então eu posso simplificar. Não estou multiplicando nada cruzado, ok? É simplesmente uma multiplicação de frações. Quem não está familiarizado, não lembra disso, relembre, que sem isso não dá para continuar o curso. 3, eu posso dividir também o 3 por 3 e o 9 por 3. Então, eu vou obter 1 sobre 3, tá? Simplificando o 9 e o 3. Então, olha só, quando eu somo infinitamente essa sequência aqui, ó, em cima, quando eu faço essa sequência aqui somada, essa soma dessa sequência, eu obtenho como resultado esse número aqui, 1/3, tá? Que é bem o que a gente está acostumado, né? Se vocês pegarem e digitar na calculadora 1 dividido por 3, vai dar 0, 3, 3, 3, 3, 3, infinitos 3. É uma dízima periódica ali, né, que a gente obtém. Beleza? Ah, e a segunda, como é que faz a segunda? A segunda é a mesma coisa. Vamos fazer a segunda aqui para a gente ver, ó. A segunda acho que era 05454, se eu não me engano, né? Deixa eu aumentar uma página aqui. Então vamos lá. Se não for essa, vai ser agora, tá? Então 0,54, 54, 54. Então vai continuar esse 54 aqui infinitamente, uma dízima periódica. Então vamos lá. Novamente, como é que a gente pode representar isso aqui como uma soma? Então olha só, eu tenho 54. A gente pega o período, né, o que está se repetindo aqui, que é o 54. 54 está se repetindo várias vezes. Então a gente pega o período, não vai pegar o 5, depois o 4, que não funciona, tá? A gente tem que pegar o período ali, o que está se repetindo. É o 54, né? Bom, 54, 0,54, que é esse primeiro número aqui, ó, 0,54, é 54 centésimos, tá? Mais 54, aí eu vou pegar o outro 54, que é esse daqui, ó. 54, aí eu vou contar, olha só, esse aqui era centésimos, milésimos, décimos de milésimo. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4 zeros. Ok? Tá vendo? Que aqui, 2 zeros, aqui 2 números depois da vírgula. Aqui eu pego mais 2 e coloco 4 aqui depois, tá? Porque ele tá na quarta, termina na quarta casa depois da vírgula. Vai acontecer a mesma coisa, ó. 54 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Opa. Tá? Então, essa fração ali em cima. Beleza? E vai continuar infinitamente isso aqui, né? A gente não tem... É uma soma infinita, como eu já disse. Bom, eu já tenho novamente aqui o A1, né? Esse aqui seria o A1, A2, A3... E ele vai continuar, tá? Aqui teria o A4, mas eu não defini ainda, mas A4, A5, vai ser infinito, tá? Bom, o A1 é aquele ali, eu preciso do quê? O Q, novamente, a gente faz dividindo qualquer um dos dois. Eu posso pegar esse dividido por esse, mas eu vou pegar o mais fácil, né? Que é o segundo pelo primeiro. Então eu vou pegar lá 54 por 10.000, faltou um zero, dividido por 54 por 100. Para saber, 100, né? Não 1000, por 100. Para saber qual que é a razão. Então a razão vai ser dada, novamente eu vou fazer aquela divisão de frações, 100, 54, opa, esse 5 aqui, 54, novamente multiplicação, não é cruzado, multiplicação de fração é numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Quem diz que aprendeu assim, aprendeu errado, tá? Quem aprendeu cruzado, não existe isso. Então 54 por 54 eu divido, dá 1, né? Aqui dá 1, aqui dá 1. Aqui eu posso cortar aqui, né? Que basicamente eu estou dividindo por 100, numerador e denominador.
Então, a minha razão aqui nesse caso vai ficar 1 sobre 100. Então, olha só, 1 sobre 100. Ou 100, não 1000. Então, 1 centésimo é a razão. Bom, descobri a razão, posso fazer a soma. Vamos fazer a soma infinita, para encontrar qual é a geratriz. Então, a soma infinita dessa PG, né, para encontrar a geratriz, vai ser... Então, vou aplicar a formulazinha. Vou fazer novamente a fórmula, né, A1 sobre 1 menos Q. Quando é infinita, tá, gente? PG finita não funciona essa fórmula, tá? Só para PG infinita. E só para Q entre 0 e 1, tá? Só funciona para isso. Como o Q aqui está entre 0 e 1, eu posso aplicar. Ele é 1 centésimo, está entre 0 e 1. Então vamos lá, soma infinita igual o A1, 54 sobre 100, dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 100. Tá? Então vou fazer a soma infinita igual. E assim dá para a gente entender de onde que vem aquelas regrinhas, né? De, conserva lá o número, coloca o tanto de noves embaixo, que é o número de zero e tal. Tudo mecânico, né? Na verdade, vem da soma de uma sequência, essa fórmula. Então vamos lá, 54, uma sequência infinita, né? Sobre 100, sobre... Aqui, gente, ó, se vocês quiserem fazer, né? Vou fazer novamente aqui, não tem problema. É porque eu considero sempre assim, quando eu tenho o 1 ali e tal, eu considero como se aqui fosse 100 sobre 100 menos 1 sobre 100. Né? Porque é isso que a gente faz aqui embaixo. Eu coloco o 100 no denominador. 1 é 100 sobre 100 mesmo, né? Transformo numa fração equivalente. 100 dividido por 1, 100 vezes 100 vezes 1, 100, né? Ó. Basicamente o que eu fiz é transformar 1 em 100 sobre 100. Menos 100 dividido por 100, 1, vezes 1, 1. Então a soma infinita vai ser igual a 54 sobre 100 vezes, eu já vou multiplicar aqui cruzado, cruzado, né? Inverter, né? A minha, tanto falar de multiplicar cruzado, estou com isso na cabeça. Vou inverter a minha fração, né? Porque eu estou dividindo frações. 100 menos 1 dá 99, então vou ficar com 100 sobre 99. Basicamente, o que eu fiz aqui foi fazer essa operação para chegar nisso aqui e invertir, tá? Quem não está entendendo ali. Então, soma infinita é igual. Eu posso simplificar 100 com 100, vou ficar com 54 por 99. Olha só que legal. Cheguei na geratriz, tá? Façam aí na calculadora que vocês vão ver que vai dar exatamente isso. 54 sobre 99 vai dar exatamente essa dízima periódica aqui de cima. Tá bom? Eu vou fechar o vídeo agora, eu vou continuar depois com o vídeo sobre exercício para ele não ficar tão extenso, tá? Vai ficar ruim até para baixar ele. Beleza, gente? Então, aguenta aí que já vamos para o próximo vídeo.